hoje. Mas primeiro nós vamos orar ao Eterno, tá? Vamos orar. Todo-Poderoso Yahweh, bendito seja teu nome, por mais um Shabat, pela vida, por poder saber a verdade. Nos liberta dos erros desse mundo, nos aproxima de ti, Pai, com teu amor, com a tua misericórdia, com o teu perdão. Em nome de Yahushua HaMashiach, pedimos essas bênçãos. Amém. Bom, queridos, hoje nós vamos estudar sobre o batismo verdadeiro, no nome verdadeiro. Bom dia para Mateus Reis, que está aí ao vivo nos acompanhando, a Gemima na moderação. Eu gostaria de abrir a minha Bíblia de Jerusalém, uma versão católica, que vai nos revelar como Mateus 28:19 foi acrescentado, foi adulterado. Para começar o nosso estudo de hoje, nós temos que primeiro desmanchar um erro doutrinário, que é o quê? Que o batismo é em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. O batismo católico evangélico. E o que está na minha Bíblia aqui de Jerusalém? Eu faço questão de mostrar para vocês aqui, que está assim, ó. Deixa eu focar aqui. É possível que em sua forma precisa essa fórmula, né, reflita a influência do uso litúrgico posteriormente fixado na comunidade primitiva. Fórmula que batismo em nome do Pai, do Filho do Espírito Santo não estava no original, e sim em nome do Messias. Sabe-se que o livro dos Atos fala em batizar no nome de Jesus, aqui está escrito, ou no nome verdadeiro, né, que nós vamos já saber qual é. Mais tarde, deve ter se estabelecido a associação do batizado a 3 pessoas da Trindade. Quaisquer que tenham sido as variações nesse ponto, a realidade profunda permanece a mesma. O batismo une a pessoa de Jesus Salvador. Ora, toda sua obra salvadora procede do amor do Pai e se completa pela efusão do Espírito. Então o que acontece? A Igreja Romana acrescentou em nome do Filho, em nome do Pai e em nome do Espírito Santo. Porque se nós raciocinarmos bem, qual é o nome do Pai? Qual é o nome do Filho? E o Espírito Santo tem algum nome? Essa que é a grande pergunta que nós devemos fazer. Tá bom? Então, nesse momento eu vou abrir a Bíblia hebraica com vocês e nós vamos ver exatamente o que está escrito na Bíblia hebraica, em nome de quem nós devemos ser batizados. Certo, meus irmãos? Eu gostaria que vocês anotassem esses textos. Nós vamos começar com Atos 2:38. Eu quero que você abra aí a Bíblia comigo, porque nós não podemos ficar no que o outro diz. Nós temos que seguir o que as Escrituras dizem, o que a Brit Hadashah, a renovação da aliança, está falando para nós. Tá bom? Então aqui diz assim, ó. Vou abrir aqui no 38, vou aproximar a câmera aqui e diz assim. Então Kefa, que é Pedro, disse-lhes: fazei chuve, ou fazer uma techuvá, um retorno, né, ao caminho antigo, à aliança eterna, às raízes hebraicas da nossa fé. Fazei um chuve, e cada um de vós seja imerso em nome do soberano Yahushua. Tá aí as letras, Yod, parece um apóstrofozinho aí, ó. O rei, Vav Shem Ain, Yahushua HaMashiach, para o perdão dos pecados, e vós recebereis o dom do Espírito Santo. Então Pedro prega para os irmãos judeus dele que eles deviam ser batizados em nome de Yahushua, para perdão de pecados, para que recebessem o dom do Espírito Santo. Então eu vou perguntar, se os discípulos batizavam em nome de Yahushua, em nome do Messias, por que então o Messias teria dado a ordem para batizar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo? Que isso aconteceu antes, né, desse episódio aqui da pregação de Pedro, o Kefa, onde se converteram ali 3.000 pessoas. Então, queridos, eles não estavam desobedecendo o mandamento do Messias. Pelo contrário,
Eles estavam fazendo corretamente, eles estavam batizando em nome de Yahushua, o Mashiach, o ungido, para o perdão dos pecados, e vós recebereis o dom do Espírito Santo. Então, o que eu tenho para dizer para vocês é muito sério. Se você tem só um batismo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, você faz parte do sistema religioso. Você é parte do engano. Você é parte da religião babilônica, infelizmente. Você é católico, romano, protestante e evangélico. Mas quando você é batizado em nome do Messias, e aliás, existem grupos de irmãos que saem do sistema, por exemplo, e vão batizar em nome de Jesus. Só que a minha pergunta é a seguinte para esses irmãos. Qual o significado do nome Jesus, meus irmãos? Jesus tem algum significado? Ou é apenas uma transliteração do hebraico? Porque uma adaptação de um nome não é o nome verdadeiro. E ele não traz significado algum. E sim, nós acreditamos que o nome Jesus não deva ser demonizado como alguns o fazem. Mas nós acreditamos que quando nós conhecemos a verdade, nós devemos seguir o nome verdadeiro dele. Que tem o nome do Pai, por isso que está ali em hebraico, o nome do soberano Yah, Yahushua Hamashiach. Então, tendo posto esse fundamento de Atos 2:38, agora nós vamos para o livro de Atos, e está assim, querido, no capítulo de número 10. Nós vamos encontrar a seguinte menção em Atos capítulo 10, verso 12. Está assim. Me perdoem. É Atos... Deixa eu ver aqui. 8:12. Está aqui. Ver se vocês conseguem visualizar aqui. Mas quando eles creram em Filipe, que proclamava as coisas referentes ao reino, ou ao Malhut de Yahweh, e referentes ao reino de Yahweh, e o nome de Yahushua Hamashiach foram imersos, e os homens e as mulheres. Então você tem Atos 8:12 falando que as pessoas eram imergidas em nome de Yahushua. Não era em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Tem até uma série chamada A Bíblia. Eu assisti essa série para ver o que eles iam mostrar. E de repente eles vão e os discípulos com Pedro saem batizando em nome de Jesus, no caso, né? Ele estava corretinho ali. Aí de repente quando ele chega em Cornélio, ele batiza em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Por quê? Porque Roma deu essa interpretação de que não, eles foram mudando com o tempo e começaram a batizar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ou em nome de uma trindade, 3 deuses em um. Então, queridos, essa Bíblia que eu estou usando é a Bíblia hebraica, tá? Você pode usar a Bíblia israelita, você pode usar qualquer versão judaica do David Stern, tá? Qualquer Bíblia hebraica você vai ter assim. Então o que acontece é uma grande mentira que foi formulada pela Igreja Romana e adulteraram as Bíblias. Isso é que é o grande problema, porque você não pode estabelecer uma doutrina baseada em apenas um texto bíblico, como Mateus 28:19. Você tem que ter pelo menos 2 textos. Tem que ter 2 testemunhas, a palavra de 2 testemunhas, toda palavra seja confirmada, e isso não foi feito no dogma da Trindade. Inclusive, você vê testemunhas de Jeová que são arianos, só creem em um Deus, né? O Pai. No entanto, até hoje eles batizam em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, que é uma grande contradição. Por que isso, queridos? Porque todos estão embriagados com vinho de Babilônia. Precisam cortar os laços com esse sistema, e o último laço a ser rompido com o sistema religioso é o batismo em nome da Trindade. Não importa se a pessoa deixou de frequentar os templos, não importa se ela se diz desigrejado, se ela ainda está com o batismo em nome da Trindade, ela é católica romana, evangélica, protestante. Não tem como mudar essa realidade a menos que você
se batize, como a Escritura está dizendo, em nome de Yahushua HaMashiach. Queridos, quer ver outra coisa? Já mostrei 2 textos, não foi? Quer ver outra coisa? Atos 10. E aqui é onde, no caso, os filmes mostram. Não, Pedro chegou lá, batizou Cornélio, a família toda, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Só que a minha Bíblia está escrito outra coisa, e todas as Bíblias, inclusive as católicas. Atos 10 diz assim, 47. Deixa eu ver. Ou melhor, nós vamos aqui para... que são muitas passagens mencionando o batismo em nome do Messias. Quando a gente olha a Bíblia hebraica, a gente começa a ver algumas diferenças na colocação dos textos em relação às Bíblias católicas, né? Mas vamos lá. Nós temos outras passagens, como aqui, mencionando o batismo em nome do Messias, não outro nome, certo? Deixa eu ver aqui rapidinho. Vamos a Atos 8. É isso mesmo. É Atos 10, 47 e 48. Deixa eu focar aqui para vocês. Anote aí na sua escritura. Pode alguém, por acaso, impedir as águas para ser feito a mikvah, ou imersão, a estes, para que não sejam imersos, os quais também como nós receberam o Ruach HaKodesh, o Espírito Santo, né? Falando aqui dos gentios. E ordenou-lhes que fossem imersos no nome de Yahushua, o nome do Messias. Então lhe pediram que ficasse ali alguns dias. Então Pedro, que é Kefa, ele vai lá e ele faz o quê? Ele batiza os romanos que aceitaram o Messias em nome de Yahushua. Aí se você assiste lá o filme, a série, a Bíblia, eles vão mostrar um batismo lá sendo feito em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Mas aonde, meus queridos, está escrito isso? Em Bíblias católicas está escrito que eles foram gentios batizados em nome de Yahushua. Agora nós temos que entender por que este nome tem salvação. Porque o nome verdadeiro, porque o batismo verdadeiro tem que ser feito em nome do verdadeiro. Como eu já citei, eu já conheci grupos de irmãos chamados históricos, saíram da igreja adventista e saíram batizando todo mundo em nome de Jesus. É mais do mesmo. Eles continuam no nome católico, nos nomes pagãos, enquanto a escritura está muito clara que tem que ser em nome de Yahushua. E nós vamos entender algo muito lindo na expressão do nome Yahushua. Deixa eu focar aqui o nome de Yahushua para a gente meditar um pouquinho, queridos. Só aqui nesta frase, você vê os caracteres em hebraico. Ó, tá aqui. Caracteres em hebraico. Tá aqui. Caracteres em hebraico. Então você tem o Yud, o Rei, o Vav e o Rei. Esse aqui é chamado tetragrama sagrado. Esse aqui é o nome do Eterno. O nome do Eterno, ele tem um significado no hebraico antigo, no paleo-hebraico, que é o seguinte. Quando nós lemos isso aqui, quer dizer, contemple as mãos, contemple o prego. Então, o plano da salvação já estava ali delineado no próprio nome do Eterno. Contemple a salvação. Contemple o sacrifício do Messias. E é isso que o Eterno, o nome do Eterno representa. Ele representa salvação. O nome do Eterno é a fonte de todas as outras coisas do universo.
A partir dele tudo foi criado. E quando nós chegamos no nome do Messias, queridos, e aqui está, nós temos exatamente os mesmos caracteres do nome do Eterno. Você tem o Yud, o Rei, e aqui o Vav. Aqui tem um trigrama, as 3 letras do nome do Eterno. Então, o nome do Messias começa com o nome do Pai, cujo nome representa salvação, o plano da salvação no ungido dele, para contemplarmos o prego nas mãos dele. E aqui diz Yud, Rei, Vav, aí entra a letra Shin, e entra a letra Ain. A Shin, esse que parece um W, corresponde ao nosso SH. O Ain corresponde ao nosso A. Então nós temos aí Shua, Shua, ou Shá, que quer dizer o quê? Salvação. E Yahu, o Eterno, grande eu sou, é salvação. É isso que está escrito no nome do Messias. Então quando você profere as palavras, eu te batizo em nome de Yahushua, para a remissão de pecados, você está proferindo que você está batizando alguém em nome do Eterno, que prefigura o plano da salvação, o prego nas mãos do Messias, que é salvação. Quando você fala, eu te batizo em nome de Jesus, por exemplo, como alguns já estão batizando por aí, você não tem significado algum no nome de Jesus. Mateus 1:21 diz, está nas Bíblias assim, ele será chamado Jesus porque ele salvará o seu povo de seus pecados. Mas isso não consta no Jesus, no latim, no grego, não tem significado algum nem no latim nem no grego. Agora, quando nós recorremos ao hebraico, nós temos a maravilhosa chave que propicia a salvação, que nos interliga na Techuvá, no retorno à fé antiga, o caminho antigo, o caminho esquecido, enterrado com mentiras de Roma, mentiras dos próprios rabinos apóstatas, com as mentiras do mundo protestante, luterano, calvinista, neopentecostal, adventista, testemunha de Jeová e por aí vai. Como falamos no Shabat passado, queridos, nós estamos vivendo sob o sacerdócio do Mashiach, Yahushua. Então ele é o nosso sumo sacerdote, nosso sumo pastor, aquele que intercede por nós, se coloca no nosso lugar diante do tribunal do Pai. E o que o Mashiach possibilitou? Que nós sejamos todos ministros uns dos outros. Nós somos sacerdócio real, nação santa, um povo eleito. Isso está em 2 Pedro 2:9. Perdão, 1 Pedro 2:9. O que isso implica? Que qualquer um de nós temos a autorização, todos os discípulos receberam a ordem, a comissão de batizar em meu nome. E aliás, deixa eu mostrar uma coisa muito pertinente aqui, porque o Mateus 28:19 é um evangelho sinótico como Lucas e Marcos, né? Com Marcos e Lucas. E quando nós lemos as palavras da ordem do Messias em batizar, isso também consta em Lucas. Só que não está em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Vou mostrar para você aqui, no contexto de Lucas, o que foi exposto pelo Messias, né? Nós temos o seguinte, aqui, referente ao plano da salvação, referente ao que eles deveriam fazer. Que coisa! Alta temperatura detectada. Vai desligar. Vai desligar aqui, irmãos. Não sei porquê. Tá coberto aqui. Mas eu vou tentar voltar, tá? Só um instantinho. E misericórdia. Muito bem. Vamos ver se... Ele disse que tá aquecendo aqui. Deixa eu ver se eu continuo, irmãos. Deixa eu tentar continuar. Isso é obra do maligno. Tá? Aqui diz assim, e que... Isso aqui é Lucas, tá? Lucas, último capítulo.
24, verso 47. E que o techuvá é o retorno, o arrependimento, para a remissão dos pecados fosse proclamado em seu nome. Então, quando se anuncia as boas novas, se anuncia em nome do Messias. Quando se expulsa demônios, se expulsa em nome do Messias. Quando se ora em nome do Messias. E quando se batiza, meus irmãos, quando se imerge alguém, é em nome do Messias também. Entre todas as nações, começando de Arushalayim. Ou seja, o batismo em nome do Messias não era só para judeus, era para gentios também, conforme vimos Cornélio e a sua família sendo imergidos em nome do Messias. E vós sois testemunhas dessas coisas. Então, meus queridos, o Altíssimo, ele tem um nome. E, aliás, quando nós, infelizmente, vemos as Bíblias, como elas estão hoje, elas escondem o nome do Eterno 8.000 vezes. Aí fica impossível. Colocaram Senhor, Senhor, Senhor e um monte de coisas que não são o nome do Eterno, né? Tal Adonai, um termo babilônico no lugar do Eterno. Agora, queridos, vamos lá. Em Êxodo capítulo 3, nós vamos ler o seguinte. Olha que coisa linda. O Eterno vai nos dizer como ele quer ser chamado. Que diz assim: E Moshe disse a Elohim: Quando eu chegar aos Bnei Israel, os filhos de Israel disser-lhes: O Elohim, o Eterno de vossos pais, enviou-me a vós, e eles me disserem: Qual é o seu nome? O que eu lhes direi? Então Moisés pergunta: Que nome eu vou apresentar aos filhos de Israel que tu queres ser chamado, Altíssimo? Aí o que as Bíblias católicas colocaram? Não, me chama de Senhor. Ora, senhores existem muitos. Agora, não, me chama de Deus. Mas Deus é um título, não é um nome próprio. Diz assim, verso 14. E a palavra de Elohim disse a Moshe: Eier asher eier. Farei o que farei. Ele disse: Assim dirás aos filhos de Israel: Eier enviou-me a vós. E Elohim disse mais uma vez a Moshe: Assim tu dirás aos filhos de Israel: Yahuwah, Elohim de vossos pais, o Elohim de Abraham, o Elohim de Isaac, o Elohim de Jacove, enviou-me a vós. Este é meu nome para sempre, Leolam Vaed. E esse é meu memorial para todas as gerações. Ele pediu para ser chamado de Yahuwah. Esse é o nome do Eterno, que foi tirado mais de 8.000 vezes pelos rabinos, pelos escribas da Septuaginta, que posteriormente foi traduzido erroneamente pelos copistas da Bíblia Vulgata Latina, a qual nós temos hoje como base para a Bíblia em português, do padre João Ferreira de Almeida. E eles esconderam o nome do Altíssimo, Yahuwah. Então, meus queridos, eu não sei nem quanto tempo de celular aqui eu vou ter para falar a verdade, mas aqui já está muito posto claro que, queridos, o Eterno, ele tem um batismo, só existe um batismo, que é em nome do Mashiach, Yahushua, só existe um Deus, que é o Pai, Yahuwah, e só existe um soberano, um Salvador, que é o nosso Mashiach, Yahushua. Fora disso, são dogmas, são preceitos, são teses, são simplesmente conjecturas humanas. E chegou o tempo da restauração, nós não podemos estar mais bebendo leitinho. Nós temos que aceitar aquilo que o Eterno predeterminou para ser eterno. Leolam Vaed, para sempre me chamarão os filhos de Israel. Yahuwah. Alguém diz assim: não, mas eu não sou filho de Israel, eu sou brasileiro. Meu irmão, quando você se batiza em nome do Messias, você se torna filho de Abraão, herdeiro da promessa. Ou seja, queira ou não queira, todos são enxertados na oliveira. Israel se tornam israelitas, parte do plano da salvação do Eterno para todas as nações. Mas são o quê? Reenxertados em Israel, pelo Messias, na aliança, nas promessas.
de volta para a nossa terra prometida, que é Canaã. E tudo isso, queridos, é realmente consolidado nessa renovação da aliança pelo Messias. Agora, infelizmente, muitos se apartam disso, não entendem o propósito do eterno, mas nós temos que fazer a nossa parte. Comece, eu e você, meus irmãos, batizando em nome de Yahushua. Que nome maravilhoso. O Eterno salva. Ele veio glorificar o Pai, meus amados. Ele veio dar glória ao Altíssimo. Por isso que ele é o Eterno habitando entre nós. Ele é a palavra, é a Tamide que se fez carne, habitou entre nós. Nós vimos a glória do Pai no unigênito dele, cheio de graça. Ou melhor, recede, cheio de misericórdia, de amor, de perdão e bondade. Shabbat Shalom, meus queridos. Um abraço a todos aí